Olá, senhores. Nesta aula de silvicultura de precisão, iremos estudar a geoestatística aplicada à silvicultura de precisão. Nós vimos nas últimas aulas já algumas das principais ferramentas relacionadas à silvicultura de precisão. Quais foram sistemas globais de navegação, GNSS, ou Sistema de Posicionamento Global, sistemas de informações geográficas, os SIGs, nós vimos com ênfase em QGIS, e também vimos sensoriamento remoto com aplicações também com ênfase em QGIS. E nós temos aqui mais uma importante ferramenta que, de uma maneira geral, trabalha dentro do SIG, é trabalhado dentro do SIG e do SagaGIS, né? Alguns softwares ali do QGIS junto com os complementos do R ou do SagaGIS, permitem a gente então usar esses algoritmos, essas ferramentas relacionadas à geoestatística. Geoestatística que é principalmente empregada para interpolação de variáveis vetoriais, para transformação dessas variáveis, para transformar essas variáveis em informações do tipo raster. Vamos entender um pouquinho sobre onde entra, como começou esse universo da geoestatística. Então, a geoestatística ela surge como uma ferramenta para avaliação de jazidas minerais. Aqui nós temos a foto de Daniel Craig, em 1939, ou seja, ali ao final da década da Segunda Guerra. É um geólogo, tá? E aí eles faziam descobertas de jazidas. Eles adotavam uma abordagem muito parecida com o que a gente aborda no inventário florestal clássico. Então, fazia algumas perfurações no solo, no subsolo, né? Extraía ali algumas amostras e tentava de maneira aleatória determinar ali a probabilidade de existir um volume de jazidas. Só que não só ele, mas outros pesquisadores da época descobriram, inclusive está aqui o Mattheron, George Mattheron. Eles perceberam que quando essas amostras, especialmente na geologia, né, existia uma jazida ali embaixo. Então, essas amostras, dependendo da distância entre elas tinham uma probabilidade de estarem correlacionadas, né? Então, significa que se eu tenho uma amostra com alto teor de um minério, dependendo da distância que se observassem as outras amostras, tinha uma transição, tinha um efeito de transição ali, uma tendência de possuírem essa correlação, alta correlação espacial. Então, surge então a teoria das variáveis regionalizadas, tá? Então, a variância dos dados depende da distância entre as unidades amostrais. Só que isso é bem complexo, tá? Isso depende muito de cada variável, de cada minério, enfim, daquilo que se estuda. Nós sabemos na engenharia florestal, na agronomia, que alguns tipos de características químicas do solo têm uma certa dependência espacial, né? A gente sabe, por exemplo, até características mais físicas, como a umidade do solo, tem dependência espacial. Mas a gente tem que, para cada situação, determinar quanto de correlação e de dependência existe. Bom, quais são os pressupostos aí, então, da geoestatística? Pressuposto A: as amostras situadas em distâncias menores entre si tendem a estarem altamente relacionadas, tá? Então, quanto mais próximo uma amostra da outra, maior a probabilidade delas serem iguais ou muito parecidas. E B:
A influência de cada amostra sobre as outras é inversamente proporcional à distância. Então, quanto mais distante está a segunda amostra, menor efeito, e de maneira inversamente proporcional, então, menor efeito tem essa amostra uma da outra, menos correlacionadas elas vão estar. E a gente aplica essas teorias de análise espaciais e geoestatística em diversas áreas. Nós vimos o nome chamado Precision Farming, que de uma maneira geral engloba aí agricultura de precisão, silvicultura de precisão, tudo das ciências agrárias, produções, né, precisão na fazenda, posso dizer assim. E planejamento urbano, urban planning, cartografia, climatologia, geologia, pedologia, tudo que associe variável espacial vai ter então a geoestatística como uma ferramenta. Aqui tem um artigo muito interessante, vou deixar disponível no Classroom também, e eu acho que nós vamos revisitar ele em alguns momentos nessa aula. Eu vou deixar ele aberto. Esse artigo é do colega Alain Libânio Pelissari, tá? Geoestatística é em inglês, mas usando o tradutor dá para entender muita coisa. Geostatistical Modeling of Timber Volume Spatial Variability for DECA Precision Forestry, né? Título bem extenso aí, mas vocês veem aqui o resultado da agregagem ordinária para quatro características, né? Volume total, volume de madeira serrada, volume de lenha e índice de sítio. Tá? Eu vou abrir esse artigo aqui porque ao longo da aula nós vamos revisitar ele. Tá? Então tá aqui, tá? Professora Ana Paula, que também temos usado os materiais dela em relação às práticas, é uma das coautoras, tá? E foi publicado na revista CERN, esse artigo em 2017. Então, esse artigo aqui, ele trabalha com dados aí, vocês percebam, uma intensidade amostral bem alta em vários talhões, tá? E correlacionando dados de parcela de inventário com dados de amostragem de solo. Nesse exemplo, nesse estudo aqui, então, eles desenvolvem funções de afilamento para estimativas de sortimentos de produtos florestais, como foi dito ali, madeira serrada, lenha, tá? Com a geoestatística usando a krigagem para interpolar então, esses pontos amostrais que nós temos aqui para gerar um mapa que faça avaliação da dependência espacial. Tá? Então, aqui as estatísticas do ajuste modelo de afilamento, que é de forma de árvore. Aqui as estatísticas descritivas do povoamento, tá? E volume aí total, diâmetro, né? Médio, altura total, volume total de madeira, volume de madeira serrada, volume de lenha. E aqui, então, os ajustes dos modelos modelos utilizados na krigagem para tentar determinar a dependência espacial. Tá? Mais à frente a gente retorna aqui, então, para verificar e falar sobre esses variogramas aqui, esses ajustes de modelos geoestatísticos. Então, voltando aqui para a nossa aula, nós temos então esse exemplo de aplicação. Vamos por partes. Então, de um modo geral, a aplicação das técnicas geoestatísticas, elas têm se tornado versátil por envolver basicamente 3 etapas principais. A primeira etapa é a análise chamada análise variográfica. Essa análise é a verificação, um ajuste do semivariograma ou do variograma, que é você ajustar um modelo matemático para descrever a correlação ou a dependência espacial daquela variável que se estuda. Tá? Depois de ajustado o melhor modelo ou os modelos de dependência espacial, então a gente
faz a análise inferencial, ou seja, o procedimento chamado de krigagem. O objetivo é fazer, então, se a gente tem um bom ajuste do semivariograma, existe dependência espacial até uma certa distância, então a gente consegue fazer a estimativa, a interpolação espacial, estimando os valores dentro do limite de dependência espacial, para os locais que não foram amostrados. Então, basicamente, é rasterizar, transformar aqueles dados vetoriais num raster. E, por fim, a validação desses modelos, tá? Através de simulação estocástica, ou validação cruzada, enfim. Existem diversos procedimentos aqui. A professora Ana Paula, ela deixa, então, nos seus materiais esse passo a passo, essas 4 etapas, então, aqui da geoestatística, adaptado de Vieira 2000. Então, primeira coisa é o ajuste do semivariograma, tá? Eu percebo que existe aqui, ó, essa semivariância que indica o grau de dependência espacial, a mudança de dependência espacial, até um ponto que a distância, a variância da informação, da variável, não muda mais. Então, esse é o alcance, né, da dependência espacial. Nós ainda vamos falar sobre isso. Mas a maneira como vai mudando essa variância espacial, a gente, dependendo de como os dados se comportam, a gente tem que adotar um ajuste de um modelo diferente. Lá no exemplo do artigo do Pelissari, então ele testou esses 4 modelos aqui, ó. Então nós temos, percebam aqui, modelo esférico, exponencial, gaussiano, ele ajustou 3, né? E ali nós temos aqui um modelo linear, que é muito pouco provável, pouco de acontecer. Mas enfim, primeira coisa então é fazer esse ajuste do semivariograma. Na segunda etapa, você faz esse ajuste, pode ser de mais de um tipo de modelo, como é o exemplo aqui do Pelissari, 3 modelos. E aí você vai olhar as estatísticas de R², assim como a gente faz análise multivariada, né? Verifica o R², aqui, né? Quanto mais próximo de 1, maior a correlação. E aí analisa outras características para verificar se aqui o alcance, por exemplo, né? Até quantos metros tem influência espacial, enfim. E aí existem outras estatísticas de validação de erro, tá? R² recalculado, erro padrão médio, enfim. E aí a gente tem a segunda etapa, que é a seleção do melhor modelo. Selecionou o melhor modelo para aqueles dados. Aí faz ainda um estudo chamado estudo de anisotropia, tá? Para verificar se essa dependência espacial, num raio de 360 graus, se ela é isotrópica ou não. Isotrópica quer dizer que a dependência espacial é igual em qualquer sentido cardial. Se ao leste, ao norte, ao sul, ao oeste, essa variação, essa correlação espacial é a mesma. Pode ser anisotrópico. Você pega um terreno declivoso, por exemplo, e está avaliando a umidade em direção à área de APP, muito provavelmente vai ser anisotrópico, né? Existe um sentido da variação espacial ali, uma influência. Diferente de um sentido do que outro, no sentido do declive, do que na mesma cota ali de altitude, topografia. E aí, por fim, aqui vai mudar tudo, porque você pode ajustar um modelo, se não há diferença, faz a krigagem ordinária, um modelo omnidirecional, ou seja, igual para todas as direções. E aí, por fim, a interpolação. Aqui, além de tudo isso, antes de fazer então todo esse procedimento aqui de ajuste em variograma, seleção, verificação de anisotropia e interpolação, nós temos as técnicas de amostragem. Tá? Aqui um exemplo daquelas que a gente já conhece lá em inventário florestal. Amostragem aleatória simples, amostragem estratificada e amostragem sistemática. É possível fazer krigagem, interpolação espacial com amostras aleatoriamente espaçadas? Sim, é possível.
É possível sim. De uma maneira geral, comum na agricultura, silvicultura de precisão, fazer uso de amostragem sistemática, tá? E de usar essas, até para o ajuste do semivariograma, para as análises espaciais, é melhor que você tenha amostras equidistantes. Não é regra, mas é porque as estatísticas e os algoritmos conseguem resolver essa situação de diferentes distâncias, mas de uma maneira geral, a amostragem sistemática é a mais recomendada. Não só... E aí existem outras questões, principalmente quando faz a avaliação de fazer análise de solo, por exemplo, né? Então a gente tem também o tipo de amostragem, a gente tem um ponto que representa uma amostra, mas dependendo da variável química, por exemplo, do solo, a gente usa a amostra composta. Então, naquele ponto amostral ali, você pode fazer várias subamostras, fazer uma mistura delas e assim compor a média daquele local, daquela região ali, para ser a representante daquela variável, para representar aquela variável. Quanto menor o raio, maior a resolução espacial, né, para uma possível interpolação. Então, se você está fazendo uma amostragem composta numa área grande, aqui é um exemplo, um raio de 2 a 5 metros, né? Então essa é a resolução espacial, né? O seu pixel não vai poder ter menos do que isso daqui, porque é o que representa, né? Representa uma área de raio de 2 a 5 metros. Então, à medida que você aumentar isso, menor a resolução espacial e maior essa representação regional. Aqui um exemplo, né? Você faz um zigue-zague, tá, para representar, sei lá, uma amostra composta, tá? Mesmo princípio. Pode ser em zigue-zague, pode ser aleatória num grid sistemático, pode ser um transecto, pode ser 2 transectos, pode ser amostras ao centro. Então, qual método de amostragem utilizar vai depender muito da característica da variável que você vai estudar. No caso do Alan lá, ele tem então a parcela como a amostra, né? Porque você tem volume por parcela e filamento de Fuchs por parcela. Então essa é a unidade básica, tá? Nós também podemos fazer, assim como lá em inventário, pré-estratificações. Então, já de maneira conhecida ou por sensoramento remoto, perceber as variações que existem no terreno e intensificar o grid de amostragem nas áreas de alta variabilidade, tá? De uma maneira geral, quanto maior a variabilidade, maior a demanda por amostras. E aí, qual o grid ideal? Essa é uma pergunta muito comum na Precision Farming, né? Vai depender da variação, da variância, da dependência espacial. Existe também uma questão em relação aos resultados. Existe a questão operacional, até quanto é viável, né? Ter um grid intenso de amostragem. Quanto mais amostras, mais caro. Quanto menos amostras, menor a representação espacial, mais homogêneo vai ficar a tua crigagem. Então nós temos aqui, né, uma situação com 200 metros de equidistância, né, um grid quadrático de 200 metros, perceba que a área ficou praticamente homogênea. Diminui a distância entre as amostras, percebam que os resultados começam a variar mais e mais e mais, até chegar a um ponto que, dependendo do grid de amostragem ali, que uma coisa possa ser bem diferente do conjunto total. Só que uma situação dessa aqui, por exemplo, vamos supor que fosse para a agricultura de precisão, a aplicação à taxa variável. O implemento, dependendo da extensão dessa área aqui, né, para o implemento trabalhar
todo esse recorte, essa coxa de retalho aqui, não faz muito sentido, né? Então tem que ter um equilíbrio aí entre a análise da diferença de produtividade. Outra coisa é isso também, se a variável, quanto ela vai influenciar, quanto essa variação vai influenciar na produtividade da produção, né? A gente faz classificação de sítio, lá tem 3 classes de sítio. Vai fazer 8 classes de sítio e não dá para tratar isso de maneira operacional. Mas ainda não definiu qual a distância correta. A outra questão é, a principal forma de analisar o grid de amostragem é que cada tipo de variável tem uma dependência espacial. Então, não adianta eu ter um grid de amostragem com a distância longa se a dependência espacial não une um ponto com o outro. Então, tem que avaliar isso. Então, quem vai determinar a dependência espacial daquela característica é a geoestatística e a análise do semivariograma. Bom, o processo de reprodução das características do fenômeno espacial baseado em pontos amostrais é denominado de interpolação, como nós sabemos. Existem várias técnicas de interpolação. A gente pode fazer interpolação espacial sem a geoestatística. É o que nós fizemos no exemplo de manejo de florestas plantadas, quando nós interpolamos os índices de sítio pelo IDW, que é o inverso quadrado da distância. É o inverso do peso das distâncias, né? O inverso da diferença dos pesos das distâncias, né? IDW, termo em inglês. E a gente faz, então, tem as coordenadas, tem a variável, o valor dela, a altura dominante, e a gente faz, então, essa interpolação. Quando não se faz análise geoestatística, não se faz avaliação da dependência espacial, nada disso, o IDW é um dos melhores interpoladores. Existem diversos outros. Existem modelos determinísticos também, que basicamente são superfícies de resposta, em que a gente tem x, y, as distâncias x e y, e as variáveis, e tentar modelar isso espacialmente. Mas assim, os modelos determinísticos são médias globais, tá? Não faz essa análise regionalizada de dependência espacial. Então, de uma maneira geral, o IDW tem até resultados melhores que essas superfícies de resposta. Mas, claro, tudo depende daquilo que está avaliando. E aqui, então, nesse terceiro tipo de interpolação, que é o que nós estamos tratando nessa aula, nós temos os modelos geoestatísticos e os procedimentos de interpolação geoestatísticos, como é o caso da krigagem. E esses modelos, eles, então, definem a dependência espacial. E com esse tipo de modelo a gente tem, por exemplo, a precisão dessa interpolação. Então a gente consegue saber exatamente qual a probabilidade de estar errando ao interpolar aquele espaço, tá? Coisa que no outro modelo nós não temos, nos outros tipos de interpolação nós não sabemos. Bom, aqui o exemplo do IDW, vocês já viram na prática como é que ele funciona, né? Então nós temos aqui 3 amostras e queremos interpolar esse ponto que nós não temos, então aqui tem o peso da variável sobre a distância até a sua vizinha, mais o peso da outra vizinha sobre a distância até ela, mais o peso da terceira vizinha sobre a distância até ela, dividido pelo inverso dessas distâncias. Então, basicamente é isso, você vai encontrar o valor de Z ali. É uma interpolação determinista. Aqui um resultado de uma interpolação do inverso quadrado da distância. Aqui uma média simples, considerando todos os vizinhos próximos ali em todos os sentidos. E aqui o vizinho mais próximo. Vamos dizer assim, você tem o ponto amostral como sendo o centro do polígono ali daquela região. Então, você pega a distância até a próxima variável e divide no meio. Então,
nós estamos aqui equidistante. Se o ponto que eu quero interpolar está mais próximo da amostra seguinte, então é igual à amostra seguinte, está mais perto de mim é igual a mim, está no meio do caminho é a divisa. Então esse é o vizinho mais próximo. Tá? Todas essas situações aqui não levam então em conta a variância espacial, a análise da variância espacial. Não modela isso. Então, uma variável regionalizada pode ser definida como sendo qualquer função numérica com uma distribuição e variação espacial, mostrando uma continuidade aparente, mas cujas variações não podem ser previstas por uma função determinística. Tem dependência espacial. Em alguns casos, amostras não estão igualmente distribuídas pela área, como eu falei, não precisa ser amostras um grid quadrático. Assim, o agrupamento das amostras enviesam a distribuição dos dados. Os métodos de desagrupamento atribuem pesos aos dados conforme sua configuração, de modo que pontos em regiões esparsas têm pesos maiores e pontos em regiões com agrupamento recebem pesos menores. É aquele caso. A mesma coisa, mesmo tipo de situação, né? Quanto mais longe a amostra, menor a influência dela sobre a sua vizinha. Quanto mais perto, maior a influência. E para fazer essa separação, então a gente tem essa análise de desagrupamento. E o método aí, então, de desagrupamento que nós utilizamos é a krigagem, tá? Atribuindo peso aos dados conforme a sua configuração. Tá? Então vamos lá. Vamos para a parte da krigagem. Então, de uma maneira geral, o variograma ou semivariograma. Por que semivariograma? Porque, como nós estamos analisando essa amostra em relação àquela, então pode chamar de semivariograma, né? Porque é a metade da variância. Mas, enfim, é só uma questão de nomenclatura. Então, o variograma é o coração da geoestatística. Ele é definido como a esperança matemática do quadrado da diferença entre os valores de pontos no espaço, separados por uma distância. Por isso que é semivariograma. E dada pela seguinte expressão. Y é a função do variograma. Então, tem lá o modelo esférico, o modelo sigmoidal, né? Enfim. E aí você tem igual a 1 sobre 2 vezes o número de pares de pontos separados por uma distância h, vezes a somatória ali, e aí você tem dentro do colchete o valor da variável regionalizada no ponto x mais h, menos o valor da variável regionalizada no ponto x. Tá? Então, sempre analisa em função de uma distância, tá? Essa distância que a gente chama de distância h, ou o passo da variância, a distância que a gente analisa o semivariograma, tá? Então, como é que funciona isso? Nós temos aqui a distância 1, eu percebo o grid de amostragem, aí eu analiso em relação à distância 1, todas as amostras em relação à distância 1. Né? Esse é o passo da análise. Então, distância 1 é essa análise de cada um dos pontos em relação às suas vizinhas para essa distância. É um peso. E aí, em relação à distância seguinte, que é D2, e D3, e D4, então vai aumentando essa distância até chegar a um ponto que não existe mais correlação espacial. E aí, esse semivariância aqui, ela chega a um patamar. Então, aqui o exemplo, tá? Nós temos aqui um modelo matemático. Aqui nós temos o efeito Pepita, tá? Que esse espaço aqui vamos dizer assim, não pode ser determinada a variância em relação a esse curto espaço. Então, o eixo Y aqui da variância começa já com um valor, tá? Percebam que varia de 0 a 1. Tá? Quando esse valor chega a 1, significa que não existe mais dependência espacial e as variáveis não têm correlação entre si, é totalmente aleatório.
Então, essa variância espacial, essa dependência espacial vai caindo, a variância vai aumentando, até chegar ao ponto 1 ali em que não tem mais dependência espacial. Esse é o campo da geoestatística, esse é o campo estruturado. Quando chegou no patamar, daqui para frente é totalmente aleatório, as variáveis são aleatórias. De uma maneira geral, dependendo dos valores de H que a gente analisa, que é esses espaços da variância, e dependendo do tipo de modelo matemático, a gente vai ter efeito pepita diferente, vai ter uma forma diferente aqui também, e um alcance. Esse é o alcance, tá? Em metros. Aqui é a distância. Então, quanto menor o efeito pepita e maior o campo estruturado, melhor para o nosso modelo. Quando nós temos uma situação dessa aqui, que a variância sobe e desce e não tem sentido algum, é chamado de efeito pepita puro. Então, não consegue se estabelecer uma dependência espacial, uma análise, uma correlação espacial. E aí usa um IDW da vida, uma superfície de resposta para fazer interpolações. Tá? Então, mais uma vez, esse é a semivariância aqui, e quando existe essa mudança e desse valor, a gente tem o campo da geoestatística. Então, a gente sabe, dependente da distância, qual a variação de uma amostra em relação à outra. Qual o peso, né, dessa variação. E depois é totalmente aleatório, uma amostra não tem nada a ver com a outra. Mais um gráfico mostrando a mesma coisa, efeito pepita, dados amostrais, essa é a linha do modelo matemático que a gente ajusta para especificar essa análise da variância espacial. E aqui o alcance, tá? A distância, aqui H, que a gente usa os passos aqui, né? Perceba que é equidistante esses pontos. E H, então, é a distância. Então, aqui a dependência espacial vai até 75 metros. Depois disso, é aleatório. Aquela amostra, uma amostra não pode determinar a outra. Então, a escolha do modelo de semivariograma é o aspecto principal da geoestatística e da técnica de krigagem. Tudo vai depender desse ajuste desse modelo. E aprender isso na prática é a melhor maneira. Então, a gente vai ver no desafio complementar prático, então, um ajuste no QGIS, tá? Desses modelos de variograma utilizando o SAGA-GIS. Aqui só um exemplo de situações representando os fenômenos espaciais, tá? Na variável resposta Z, que é o que a gente quer estimar. E percebam que aqui parece um chiado de televisão, né? Significa que não se consegue correlacionar coisa alguma, que a resposta é totalmente aleatória. Os valores de Z aqui, que é o modelo, nosso modelo matemático, totalmente aleatório, efeito pepita puro, né? Não existe correlação espacial. Aqui nós temos um modelo esférico, significa que a variável resposta ela tem uma dependência espacial omnidirecional, esférica. Percebam que os dados ali, as manchas, elas tendem a se agrupar de maneira esférica. Tá? Então existe aqui esse formato meio de parábola aqui, né? Arredondado da dependência espacial. Nós temos aqui um efeito gaussiano, né? Percebam que tem uma grande variação no começo, depois uma estabilidade da variável estimada e depois uma suavização nos extremos, né? Aqui nós temos exponencial, né? Quanto mais longe, mais fraca a relação de maneira exponencial. Nós temos também linear. Tá? Então você tem uma mudança linear da variável resposta na dependência espacial ali. E claro,
Dependendo dos valores dos coeficientes ali, você vai ter essa mudança abrupta ou não. Mas existe uma linearidade na mudança na transição da variável resposta Z. E aqui o outro modelo seno cardinal. Esses formatos de variáveis e respostas, eles dependem muito do tipo de variável que se estuda, né? Então, se é um dado de solo, um dado climático, cada um tem já uns tipos de modelos mais apropriados. Aqui, então, análise de sentido, né, para ver se a correlação espacial ela é isotrópica ou anisotrópica. Então, aqui fica mais fácil visualizar, né? Então, se para todos os sentidos cardeais a variância, o semivariograma é o mesmo, a gente pode usar o mesmo modelo, então é omnidirecional. Então aqui krigagem ordinária funciona bem, e aqui no sentido anisotrópico tem que levar então em consideração esse sentido do fenômeno na hora de interpolar. E aqui, então, o ajuste do semivariograma no sentido de 45 graus leste, 135 graus oeste. Percebam que existe uma diferença do semivariograma, né? Então, um modelo omnidirecional não funcionaria bem. Aqui, em todos os 4 sentidos cardeais, 0, 45, 90 e 135 graus. E o azul claro aqui é o médio ou único omnidirecional. Então, perceba uma coisa aqui, ó. No trabalho do Alain Pelissari, ele tem aqui o ajuste dos semivariogramas, né? Deixa eu só encontrar aqui. Tá aqui. Então, esses semivariogramas deixa eu ver aqui. Aqui. Nesse trecho da metodologia, ele diz o seguinte, olha, em adição, além disso, os semivariogramas apresentaram uma estrutura direcional semelhante em todos os sentidos, né? Então, a mudança, aqui ele mostra o gráfico, né? Então, aqui tem os vários ajustes de semivariogramas para as características, né? Nos 4 sentidos cardeais, percebam 0 graus, 45, 90 e 135 graus. E eles têm comportamento muito semelhantes, o que permite então ele fazer uso da krigagem ordinária omnidirecional. Tá? Aqui o exemplos de anisotropia, de diferenças, né? Então você pode ter o mesmo patamar, mas o alcance diferente, né? Você pode ter patamares diferentes para o mesmo alcance, alcances diferentes para patamares diferentes. Então, isso aqui, cada um tem um nome, né? Mesmo patamar, anisotropia geométrica, alcances diferentes. Mesmo alcance e patamares diferentes, anisotropia zonal, e aí os dois é anisotropia mista. A validação cruzada é aquilo que a gente já conhece. A gente cruza valores estimados, que é o da variável resposta Z, em relação a valores reais obtidos não empregados para o ajuste, por exemplo. E a gente analisa quanto é capaz de fazer essa estimação. Outra coisa é o ajuste de qualidade, que a gente usa o desvio padrão do erro, né? Um raster gerando desvio padrão do erro ou da variância, demonstrando a qualidade de ajuste para a região analisada. Aqui um exemplo de validação cruzada. Esse aqui é um ajuste inadequado, um ajuste adequado. Aqui as fórmulas utilizadas, erro quadrático médio. Geralmente o algoritmo no programa calcula para a gente, então, mas é importante a gente saber o que representa.
tá? O erro médio e o erro médio padronizado. E aqui, por fim, a gente tem uma situação também, que é a última, antes de mostrar os resultados, que a gente tem que ter normalidade nos dados, tá? Então, se a gente está analisando uma variável que é contínua, lembrem de variáveis discretas, né? Então, você tem um valor, uma contagem de insetos, é uma variável discreta. Variável contínua é intervalo, o DAP entre 10 e 15, é uma variável contínua. Então, para as variáveis contínuas, a gente tem normalidade, então a gente pode usar esses dados originais para ajuste do semivariograma e para grigagem. Então, esse é o mais simples, é o ideal, esse cenário aqui em roxo claro. Tá? É a grigagem ordinária. Mas se você precisar fazer transformação dos dados, então a grigagem vai ter que seguir a lógica dessa transformação. E cada uma tem o nome da sua transformação ali. E no caso de grigagem de variáveis discretas, tem que fazer equações multiquádricas, que aí tem que ver com o professor Alexandre lá, porque não tem experiência. Tá? Então, por fim, a gente tem a fase final, que é a grigagem, tem a capacidade de produzir os melhores resultados em termos de interpolação e conhecer a qualidade das estimativas. Então, o estimador não apresenta tendenciosidade e a variância mínima das estimativas fornece então a incerteza associada a cada valor predito. Então, nós temos aqui um exemplo. Esse é um raster gerado com a grigagem, tá? Aqui o semivariograma, o ajuste dele. E aqui a qualidade desse raster, tá? Então, aqui a gente tem como pode ser o desvio padrão, tá? Desvio padrão da grigagem. Então, é intervalo de confiança. Então, quanto mais próximo de zero aqui, menor a desvio padrão e mais certo daquilo que a gente está estimando aqui pelo raster. E aqui a gente tem o afastamento nessas regiões mais vermelhas, maior incerteza quanto aos valores estimados pela grigagem. Aqui um exemplo também de procedimento de grigagem ordinária no R, tá? Então aqui a superfície de raster resposta e o mapa grigagem ordinária com a variância dos erros. Isso aqui é dito como a qualidade da grigagem, esse aqui é a resposta da grigagem. E aqui a gente também vai ver, por exemplo, do livro da professora Ana Paula, aqui então foi gerada a partir de parcelas a grigagem da produção de volume total de madeira. Esses valores aqui são os valores das parcelas. E aí, quanto mais verde escuro, maior a estimativa de produção, e a gente tem essa transição feita através de grigagem ordinária, tá? Um mapa interpolado para a produtividade florestal. E para essa mesma área a gente tem a qualidade dessas estimativas, tá? Quanto mais vermelho, mais certo do que eu estou estimando. Claro, no ponto amostral é certeza absoluta, e ali a qualidade dessa variância dos volumes ou do desvio padrão dos volumes, tá? Então a gente tem estimativas muito boas para toda a região, com exceção aqui de alguns pontos mais ao extremo dos talhões, tá? Então é isso, esse é o produto, tá, da grigagem, e essa é a certeza, o grau de certeza das suas estimativas. Por último, existe um outro procedimento que eu só vou citar, que é a cocrigagem, que é o procedimento de você é como se fosse um mix de análise multivariada com a crigagem. Então, você tem duas variáveis respostas, duas características para o mesmo ponto amostral, e você tem correlação entre as duas. Então, você faria a análise espacial das duas variáveis se correlacionando em relação ao espaço. É mais complexo ainda. Mas esse fenômeno é importante porque você pode fazer uso dessa correlação das duas variáveis para fazer as estimativas e o procedimento chamado de cocrigagem. Aqui nós temos, por fim, vou deixar lá em sala de aula para vocês,
uma série de vídeos que são um tutorial de procedimento de ajuste de interpolação de mapas usando o QGIS, tá? E empregando então a técnica de krigagem, tá? Então o título do trabalho eu vou deixar lá na sala para vocês, é a utilização do software QGIS na geração de mapas interpolados por krigagem, tá? Da PUC-PR. Beleza? Essa aula foi um pouco extensa, mas eu agradeço a todos e bons estudos.